Pessoal do primeiro de Química, espero que esteja tudo bem com vocês. Essa aqui é uma aula onde a gente vai aplicar as leis de Newton, tá? Um exercício básico para a gente aplicar as leis de Newton. Depois vocês resolver uma lista de exercício para nós, beleza? Bom, vamos começar aqui. O exercício diz o seguinte: dois corpos A e B, de massas respectivamente iguais a 2 kg e 3 kg, estão apoiados numa superfície horizontal perfeitamente lisa, o que significa dizer que não tem atrito. A força horizontal de intensidade 10 newtons, constante, é aplicada no bloco A. Determine a aceleração adquirida pelo conjunto e a intensidade da força que A aplica em B. Então, dá para vocês observar que este aqui é o nosso esquema. Então, eu teria exatamente aqui o bloco A, aqui nós teríamos o bloco B aplicado, então bloco A, bloco B, e aqui nós teríamos uma força constante aplicado a esse conjunto. Tá? Solução. No item A, primeira coisa, para aplicarmos a equação fundamental da dinâmica, quem é a equação fundamental da dinâmica? É a segunda lei de Newton. Então, ela está aqui, ó. Segunda lei de Newton, que diz para você que a força resultante é igual à massa vezes a aceleração. Deve-se analisar. Então, primeira coisa, o que nós vamos analisar? O peso de cada bloco se anula com a correspondente normal, ou seja, a força normal e a força peso nesta situação de uma superfície horizontal vão se anular. Então, nesta situação. Então, estaria aqui analisando que a força normal de A, por quê? Porque existe o peso de A, aqui eu teria a normal de B, consequentemente o peso de B. Ou seja, então essa força normal e essa força peso de A vão se anular, enquanto que a normal de B e a força peso de B vão se anular. Primeiro, está na mesma direção, vertical, sentidos opostos e aplicada ao mesmo corpo. Ou seja, nesta situação, logicamente dá para o cara perceber que aqui a força peso e a normal estão se anulando. Tá? Continuando. A resultante das forças que atuam sobre o conjunto é a força F. Por quê? Se a normal e o peso se anulam, normal e peso se anulam, só sobrou então essa força F para produzir a aceleração desse conjunto. Né? Certo? Então, a aceleração vai ser produzida por essa força F aqui. Continuando. Ora, aplicando a segunda lei de Newton ao conjunto, então, força resultante igual a massa vezes aceleração. Ora, quem é? Essa força aqui foi dada lá no exercício. Ela vale exatamente 10 newtons. Beleza? A massa do bloco A eu tenho, que é 2 kg. A massa do bloco B eu tenho, que é 3 kg. Então, aplicando a segunda lei de Newton, que é essa expressãozinha que está aqui, ora, quem faz o papel dessa força resultante? Os 10 newtons. Massa de A, massa de B vezes aceleração, substituindo os dados. Aqui a força, aqui a massa de A, aqui a massa de B. Resolvendo isso aqui, nós vamos chegar aqui à aceleração do conjunto, 2 metros por segundo ao quadrado. Então, resolver o item A, muito tranquilo. Partir agora para o item B. Aqui, o conjunto A e B. Agora, o que ele pede? A força trocada entre o bloco A e o bloco B. Para isso, o que nós vamos fazer?
Vamos fazer o diagrama das forças que atuam em cada bloco. Então, observa que eu vou trabalhar com os blocos separadamente. Então, eu vou separar esse bloco para analisar o que está acontecendo entre esses dois blocos aqui, sem considerar o peso. É normal, porque nós já vimos lá no item A que esse peso e essa força normal, elas vão se anular. Isso já foi visto lá no item A. Continuando, então tá aqui, ó. Então eu separei aqui, então aqui eu separei o bloco A do bloco B para a gente enxergar o que está ocorrendo entre esses blocos aqui. Então o que eu espero? Eu aplico uma força no bloco A, tá vendo? Ó, eu aplico uma força no bloco A, esse bloco A empurra o bloco B e pela terceira lei de Newton, esse bloco vai reagir e vai empurrar o A de volta. Então, nós teríamos isso aqui, ó. A força que E faz em A, e aqui eu tenho a força que A faz em B. Então, essas duas forças aqui, ó, são as forças trocadas entre A e B. É a interação entre A e B. E é o valor dessas forças que eu quero encontrar. Então, vamos lá. Para isso, já que eu separei os blocos, eu vou ter que trabalhar com esses blocos separadamente, um de cada vez. Então, vamos lá. Aplicando PFD. O que é o tal do PFD? É o chamado princípio fundamental da dinâmica, ou segunda lei de Newton. Só que eu vou aplicar a segunda lei de Newton para cada bloco para encontrar a chamada força trocada entre eles. Tá? Então vamos lá. Ora, para isso, vamos começar com o bloco A. Então, se eu pegar o bloco A, exatamente isso aqui, ó, o bloco A. Ora, quem atua sobre o bloco A? A força F e a força que B faz em A. Então, não esquecendo, o deslocamento desse conjunto, tá vendo? Ó, desloca exatamente para a direita. Então, o bloco, esse conjunto, vai se deslocar para a direita. Então, a direção horizontal e o sentido do deslocamento da esquerda para a direita. Beleza? Ora, vou aplicar então a segunda lei de Newton, ou princípio fundamental da dinâmica, para o bloco A. Observa que no bloco A atuam duas forças, a força F e a ação de B em cima do A. Ora, então a resultante que aparece para o bloco A é uma menos a outra. Por que uma menos a outra? Porque, tá vendo? As duas estão na direção horizontal. Porém, uma está em um sentido e a outra está no sentido contrário. Então, se uma for positiva, a outra tem que ser negativa. Então, a força resultante é exatamente F menos FdA, igual a massa de A vezes a aceleração. Por que a massa de A? Porque agora eu estou trabalhando única e exclusivamente com o bloco A. Ora, colocando os dados. Aqui a força F está aqui, 10. A massa de A está aqui, que é 2. E aqui eu tenho a aceleração que eu encontrei lá no item A. Ora, resolvendo essa equaçãozinha, eu chego à brilhante conclusão que essa força FBA vale exatamente 6 newtons. Ora, então, a terceira lei de Newton, se essa força FBA vale 6, automaticamente a força FAB
também tem que valer 6. Vamos provar isso. Então agora eu vou trabalhar então agora, ó, com o bloco B, para poder encontrar essa força. Então, para o bloco B, o que nós temos? No caso aqui, força resultante igual a massa vezes aceleração. Nesta situação, a única força que atua sobre o bloco B é exatamente a força que A faz em B. Então, ela vai fazer o papel da força resultante. Então, está aqui, FAB igual a massa de B vezes aceleração, substituindo massa de B vezes, está aqui, a aceleração nós encontramos no item A2, está aqui. Ora, então o valor dessa força é exatamente 6. Ora, conclusão brilhante. Provei que, pela terceira lei de Newton, se a força que B faz em A vale 6, a força que A faz em B também tem que valer 6. Comprovação matemática da terceira lei de Newton. Então, moçada, vocês vão usar esse vídeo aqui agora, eu estou explicando o que está acontecendo no exercício, para vocês agora resolver a lista 1 que eu estou mandando para vocês. Beleza, moçada? Valeu, galera!